presidente Lula passou o dia em reuniões para acertar os próximos passos do governo depois do caos de ontem. Voltamos ao vivo de Brasília com a repórter Jaqueline Fonseca. Boa noite de novo. Pela manhã, o presidente Lula se reuniu com a presidente do STF e o presidente da Câmara e do Senado para discutir quais serão os caminhos para penalizar os responsáveis pelas ações de ontem e também para impedir que novos atos como este voltem a acontecer. Depois deste encontro, foi divulgada uma nota conjunta de apoio à democracia. Nesta nota, os presidentes dos três poderes pediram pacificação, pediram que os ânimos se acalmem pela reconstrução do país. Agora há pouco, como eu disse, o presidente Lula saiu aqui do Palácio do Planalto com governadores, isto porque um pouco antes dessa caminhada, o presidente se reuniu com todos os governadores. Nesta reunião também estavam presentes a ministra presidente do STF, Rosa Weber, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e o presidente em exercício do Senado Federal, veneziano Vital do Rego, e também o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Nesta reunião, que inclusive já estava convocada, ainda antes de todos esses acontecimentos, o presidente já tinha chamado os governadores para uma conversa para identificar as necessidades de cada estado, mas é claro que diante dos fatos de ontem, a pauta mudou totalmente. A ministra Rosa Weber disse que, embora o STF esteja totalmente destruído, ele vai ser reconstruído e no dia 1º o judiciário vai voltar com as sessões, com as atividades normalmente. Todos os governadores presentes nesta reunião fizeram um repúdio aos atos violentos de ontem e demonstraram apoio à democracia. Representando o Distrito Federal estava a Celina Leão, que é a vice-governadora aqui do Distrito Federal e agora governadora interina, já que o governador Ibanez foi afastado por determinação do Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula também falou nessa reunião e disse que os manifestantes não têm uma pauta negociável, que se houvesse alguma pauta de negociação, ele teria recebido os manifestantes para uma conversa, e ele também disse que entende desse tipo de atividade, de paralisação, de greve, e que é impossível um grupo tão grande ficar tanto tempo parado sem um apoio financeiro de alguém. Nesta reunião, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que iria fazer uma votação simbólica do decreto de Lula que determina intervenção federal na segurança pública, e esse decreto, inclusive, já foi votado aqui na Câmara, já passou em uma votação simbólica, que é quando não precisa os deputados nominalmente fazer a votação. Amanhã, este decreto vai ser analisado pelo Senado Federal. Seguindo nas reuniões do presidente Lula de hoje, ele recebeu também o apoio de líderes internacionais depois deste episódio, deste ataque à democracia registrado aqui em Brasília ontem. Um dos mais significativos, por assim dizer, é do presidente dos Estados Unidos. Biden ligou para o presidente Lula e, na ligação, segundo a assessoria de comunicação do presidente, Biden condenou a violência e o ataque às instituições democráticas e a transferência pacífica de poder. Os dois líderes se comprometeram a trabalhar juntos em temas enfrentados pelo Brasil e pelos Estados Unidos. A gente lembra que os Estados Unidos, há 2 anos, teve a invasão do Capitólio, que também foi um ataque à democracia daquele país. Bom, esse ataque ao Brasil, a democracia brasileira repercutiu, é claro, no mundo todo. Vamos conferir. O governo recebeu apoio do presidente americano Joe Biden, que enfrentou situação semelhante nos Estados Unidos 2 anos atrás, quando o Capitólio foi invadido por apoiadores de Trump. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, deu apoio incondicional do povo argentino contra a tentativa de golpe de Estado que Lula enfrentou.
Fernandes pediu ainda uma reação conjunta dos países do Mercosul contra os atos golpistas em Brasília. Gabriel Boric, do Chile, chamou o movimento de vil ataque à democracia e disse que o governo brasileiro conta com o apoio de seu país. O colombiano Gustavo Petro afirmou que o fascismo decidiu dar um golpe e disse ser urgente a convocação de uma reunião da Organização dos Estados Americanos para prevenir atos antidemocráticos na região. O secretário-geral da OEA, Luiz Almagro, também se manifestou, dizendo que as ações são um atentado direto à democracia. A invasão também foi classificada como indesculpável e de natureza fascista. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, declarou apoio ao presidente Lula e às instituições democráticas brasileiras. O embaixador da União Europeia no Brasil, Inácio Ibanez, disse que vê a invasão com grande preocupação e Vladimir Putin condenou os atos de violência e depredação promovidos por vândalos em Brasília no domingo e que apoia plenamente o presidente Lula. Os principais jornais do mundo voltaram as atenções para o Brasil após as ações criminosas que ocorreu uma semana após a posse de Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília. O The Guardian, do Reino Unido, publicou que extremistas se recusaram a aceitar a vitória de Lula nas eleições presidenciais do ano passado e chegaram a comparar o terrorismo de Brasília à invasão ao Capitólio dos Estados Unidos em janeiro de 2021. O jornal americano New York Times, um dos mais importantes do mundo, chegou a realizar um link ao vivo para falar sobre a invasão e classificou o ataque como protesto alimentado por falsas alegações de fraude eleitoral. O israelense The Times Israel destacou que Bolsonaro condena moderadamente os manifestantes do Congresso, enquanto as autoridades brasileiras procuram puni-lo.